Fala galera, ligado aqui no canal do SR, tô chegando para mais um vídeo. Já de cara pedir para você vir aqui embaixo, deixar o seu like, o seu gostei, que é importante para a divulgação do vídeo, se inscrever no canal, bombando aí, chegando a quase 56 mil seguidores, importante demais, agradeço demais. Tô aqui para falar da rodada da Liga dos Campeões. Terça-feira tivemos os dois primeiros jogos das quartas de final da Liga dos Campeões e tivemos as vitórias de Liverpool e Tottenham. O Liverpool bateu o Porto por 2-0 e o Tottenham ganhou o duelo caseiro, o duelo inglês contra o Manchester City por 1-0. Vou começar analisando a vitória do Liverpool, que foi o jogo que eu comentei aqui no Esporte Interativo, jogo que a gente transmitiu na TNT. Uma boa partida do Liverpool e uma partida em que o Porto não conseguiu fazer aquilo que ele se propunha. O Porto entrou em campo em Anfield no ano passado nas oitavas, tomou de 5-0 em casa. Era um Liverpool muito mais letal, era um Liverpool muito mais agressivo, um Liverpool que nessa temporada não tem conseguido ser tão letal assim, mas em compensação é um time muito mais sólido atrás. E o Porto de cara no Dragão tomou de 5-0, que é a pior derrota, foi a pior derrota do Porto em casa. Hoje o Porto entrou em Anfield para fazer duas coisas: ser compacto e principalmente não entregar muito a bola, não desperdiçar muita bola para gerar ritmo ao Liverpool. E foi exatamente o que o Liverpool fez praticamente o jogo todo. O Porto errou muitos passes, desperdiçou muitas bolas bobas na sua intermediária, na altura do meio campo, e isso permitiu que o Liverpool fosse acelerando, fosse sempre atacando os espaços, muitas inversões na diagonal longa. Assim saiu o primeiro gol, uma diagonal longa do Keita para o Mané, que o Mané ganhou lá no 1 contra 1 em cima do Max Pereira, rolou no Firmino, o Firmino deu para o Keita fez 1-0 com desvio do Oliver Torres, e depois no 2-0 uma bola perdida em que o Henderson tem espaço para atacar, ou seja, o Porto não conseguiu ser compacto, tem espaço para avançar. Quando o Porto tenta fechar a linha de passe, tenta diminuir a distância, ele percebe o Arnold entrando no espaço ali entre o Alex Telles e o Militão, e o Arnold recebe, rola para o meio, e o Firmino, que tinha dado assistência, manda para a rede e faz o 2-0. Enfim, essa sistemática de jogo sangrou demais o time do Porto, que só teve na frente a jogada com o Marega. Foi a única coisa que o Porto conseguiu fazer, a jogada do Marega atacando os espaços. O Marega, que vive uma grande fase, teve até 3 oportunidades no jogo, 2 no primeiro tempo, uma no segundo. Uma no primeiro tempo bem boa, que o Alisson defendeu com o pé, a outra ele já bateu fraco, e no segundo tempo ele teve uma pelo lado esquerdo, acabou chutando mal, torto, e não conseguiu fazer nada. O Porto só teve o Marega. O Sérgio Conceição, na tentativa de achar essa compactação, fez uma linha de 5 lá que ele costuma usar de vez em quando, mas não deu certo nem atrás nem na frente. Pelo lado direito, o Corona não ajudou o Max Pereira na marcação. Pelo lado esquerdo, o Alex Telles ficou muito vulnerável à caída do Salah por ali. Aí às vezes faziam triangulações Salah, chegada do Henderson ou do Keita se movimentando, e a passagem do Arnold. E assim o time do Liverpool foi bem superior ao Porto. No segundo tempo voltou bem no começo, poderia até ter aumentado, e depois claramente o Liverpool deu uma segurada de ritmo. O Klopp até foi perguntado sobre isso e não negou, dizendo que o time deu uma diminuída do ritmo. O Liverpool está nessa batida, nessa toada. Aliás, no fim de semana enfrenta o Chelsea, pensando aí no título inglês, que o Liverpool não ganha desde 90, nunca venceu o título inglês na era Premier League. Então é esse o cenário, uma dificuldade muito grande para o Porto. O Porto no final até terminou tendo mais a bola, tentando criar alguma coisa, mas poucas chances claras. Só trabalhou mesmo com o Marega. O Tiquinho Soares foi mal, o Brahim entrou, não fez nada, o Corona não apareceu. Só 2 jogadores que se destacaram no Porto na frente, né? O Marega e o brasileiro Otávio. Enfim, 2-0 para o Liverpool. Jogo da volta no Dragão na quarta-feira. Dessa vez é tudo na sequência, né? Uma semana atrás da outra, quarta-feira, e a missão do Liverpool é muito complicada. Tem que fazer 2-0 para forçar a prorrogação aos pênaltis, ou então ganhar por 3 gols de diferença. Muito difícil um time agredir o Liverpool e o Liverpool passar em branco. Então eu acho que a vantagem do Liverpool é boa, é muito boa. Tem alguns lances polêmicos aí no jogo. A pessoa fala do pênalti do Arnold. Para mim não houve pênalti.
né? Uma jogada que a bola cruza a área, o Alisson desvia nela para jogar para escanteio. Aí, antes da bola sair, o braço do Arnold está aberto, ela bate no braço dele e sai. Para mim, não houve pênalti por 2 motivos. Primeiro, o desvio do Alisson faz a bola pegar velocidade, pouco tempo de reação do Arnold, apesar do braço estar aberto, para ele tirar. E a outra, a bola sairia pela linha de fundo e acabou saindo, ou seja, um jogador do Porto não conseguiria pegar a bola, então para mim não houve pênalti. O gol do Mané, para mim, é bem duvidoso, a anulação do gol. O Bandeira marca instantaneamente, até contrariando a determinação quando tem VAR. Para mim tá bem difícil saber, porque o Mané tá entrando no segundo pau, o Felipe parece que dá condição no meio, mas entre eles está o corpo do Firmino. Então fica difícil a gente ter certeza se o pé do Felipe dava condição para o Mané, mas é um lance bem duvidoso. Enfim, o Bandeira marcou de cara, contrariando a determinação, e aí o lance foi até checado no VAR, como não dava para saber se foi ou não, permaneceu, eu imagino, né? Eu tô aqui imaginando, permaneceu a marcação de campo, e no fim do jogo, numa bola dividida entre o Salah e o Danilo, o Salah estica a perna, pega ali com as travas da chuteira na canela do Danilo, e para mim era lance para o VAR chamar para possivelmente observar pênalti. Para observar cartão vermelho direto. O árbitro poderia ir lá e achar que não era para nada, mas eu acho que o VAR o árbitro de vídeo deveria ter chamado, não chamou, enfim, ficou por essas aí, não aconteceu nada, elas por elas, mas eu se fosse para mim, expulsaria o Salah. No outro confronto, vou ter que falar pouco, porque eu ainda não vi o jogo todo, eu vi os melhores momentos, mas a gente viu um City tendo mais posse, tendo o controle da partida, o controle das ações, mas um City sem conseguir agredir tanto. Teve o pênalti a seu favor do Rose, que dá ali uma deslizada com o braço alto, bateu no braço dele e era para marcar pênalti, eu acho que correto, quem marcou foi o VAR, e aí o Agüero bateu e perdeu. Para mim o Agüero deu aquela telegrafada na batida do canto esquerdo do Lloris, o Lloris caiu bem, tem os seus méritos para fazer a defesa. No mais, a gente viu um City controlando, dominando, mas um City que mais uma vez me transparece um pouco de falta de confiança. Então você vê que um City ali um pouco mais precavido, jogadores de meio ali, o Gundogan um pouco mais próximo do Fernandinho do que trabalhando lá na intermediária adversário para tabelar. O Tottenham marcou muito bem a inversão de bola, né? Essa diagonal longa para vir desse lado para achar o ponta do outro lado. Sterling e Mahrez não tiveram uma grande partida, então a gente sentiu um City jogando dentro do que a gente está acostumado, com controle da posse, com controle das ações, mas sem ser tão agressivo, parecendo sem confiança. Por ser um jogo, não sei se talvez, aí eu estou presumindo, né? Por ser talvez um jogo eliminatório, um City sem confiança. E assim o jogo foi passando. Teve a lesão do Kane, para mim um lance de azar ou de falta de sorte, como gostam, que o Delphi acaba tirando a bola e depois acaba pegando um pisão na junção ali, na parte entre o tornozelo e o pé do Harry Kane. O Harry Kane teve que sair de campo na hora. O Pochettino deu entrevista ao Fred Caldeira depois do jogo, dizendo que as notícias não são boas, não entrou em detalhes, mas dizendo que as notícias não eram boas e projetando que o Kane não joga o segundo jogo, quarta que vem no Etihad Stadium em Manchester. Então, e aí a saída do Kane, entrada do Lucas, fez o Tottenham ser um Tottenham mais difícil de ser marcado pelo time do City, complicando demais para Otamendi, para Laporte na zaga, até que numa dessas jogadas, numa dessas escapadas, o Son brigou pela bola para não deixar sair, o Delphi foi muito mal de primeira, o Son cortou para dentro, deu uma pancada, a bola passou embaixo do Ederson e entrou 1-0 Tottenham. Eu de cara achei que tinha sido falha do Ederson, agora eu já fico na dúvida, porque foi muito de perto, foi muito forte, mas enfim, era uma bola defensável, mas eu não sei se caracteriza falha, porque a bola passou embaixo. 1-0 Tottenham. O Guardiola se mostrou muito tranquilo depois do jogo, dizendo que vai decidir agora no jogo lá do Etihad Stadium. 1-0, tem gol fora, é uma boa vantagem, mas a gente sabe como é que é o City jogando em casa. Enfim, essa análise dos jogos de hoje. Na quarta que vem a gente volta, tem transmissão da TNT de Liverpool e Porto, a gente volta trazendo as informações aqui no canal do VSR. Vem aqui embaixo, dá o seu like, se inscreve no canal. Um abraço, tchau!